Salve, rapaziada, estamos aqui para mais o Meu Peixão na TV, o seu programa semanal com entrevistas logo após o resenha. Quero saber, Giovanni, quem estará hoje no Meu Peixão na TV? O entrevistado de hoje é o Head Scout do Santos, Fernando Ziskind. A torcida santista sempre cobrou que o Santos tivesse uma área de scouting com bons profissionais no clube e que eles tivessem liberdade para realizar o trabalho de pesquisa e indicações. E neste ano, o Peixe contratou Fernando Ziskind e você vai acompanhar e saber mais do trabalho dele no Santos em nosso programa de hoje. E hoje comigo está Felipe Camargo e André Reis. Felipe Camargo do De Olho no Peixe, sempre um prazer. De Olho no Peixe é da casa, né? E André Reis também, para falar com o Fernando Ziskind. Ziskind, tá certo, Fernando? Isso mesmo, perfeito. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos começar esse bate-papo. Espero poder falar bastante do trabalho. Trabalho árduo, né? Vindo trabalhar no Santos. Tem um pouquinho de trabalho, não tem não? É assim que é bom, é assim mesmo. Assim, o futebol ele é um lugar onde é muito sonho em trabalhar e depois que a gente chega, a gente tem que ir firme para conseguir os resultados. É isso aí. Fernando, prazer poder estar participando aqui dessa roda aqui de entrevista, né, para poder saber um pouco mais do teu trabalho. Você é o Head Scout do Santos e a grande pergunta que o torcedor nos faz desde o momento que o Santos traz você ao clube é como é que é feita a dinâmica para a busca de contratações. O Santos te passa tudo aquilo que vem de indicação de empresário, de técnico, de gerente, de executivo de futebol, ou vocês que analisam, presumo eu, o mercado, vocês que trazem ao clube os nomes. Como é que isso tem sido feito em pouco mais de 70 dias que você chegou ao clube? Certo, vamos lá. O setor de mercado ali hoje no clube, ele tem o Thiago Gasparino, que é o coordenador de mercado, eu como coordenador de scout e o Júlio Rezende como na parte de dados e também de centro de informação, tá? Então, assim, o Júlio já estava aí, eu e o Thiago chegamos logo antes da janela abrir. Então, a gente precisou primeiro tentar fazer um trabalho ali de atender as demandas da janela o mais rápido possível. Essa foi a primeira missão que a gente tinha. Isso foi facilitado aí pela relação com o Alexandre Galo, que é uma pessoa que eu já conhecia também, fez o convite para vir para cá. E então o trabalho iniciou muito rápido por causa das demandas da janela e por já ter ali uma relação com as pessoas que estavam no departamento. Então, como funciona? Vamos lá, vamos tentar de uma maneira mais prática. Sim. São duas fontes de nomes, digamos assim, de jogadores que a gente trabalha. Uma são as indicações, que chegam às vezes por representantes, às vezes por pessoas que já estão no clube, ou pelo próprio treinador ou seus auxiliares, né? Chegam nomes por diversas pessoas e a gente concentra essas indicações no Alexandre Galo, tá? E ele repassa essas indicações ali para o departamento e a gente, de acordo com o que a gente já conhece, a gente vai priorizar, a gente vai tentar atender todos, mas a gente vai priorizar um ou outro ali nessas avaliações. A outra fonte é o monitoramento de jogos completos mesmo, que a gente faz assistindo jogos, e aí quando a gente está assistindo não estamos avaliando um jogador específico, a gente está avaliando como um todo, vendo os jogadores que estão evoluindo, que estão se destacando. Claro que foi pouco tempo para fazer esse trabalho agora, mas a gente trouxe um pouco do que a gente vinha fazendo, tanto eu quanto o Thiago, o que a gente tentou carregar um pouco do que a gente já vinha fazendo. Não é que a gente começou a assistir jogos quando chegou aqui, né? Então, essas são as duas fontes de nomes para a gente avaliar. Junta tudo num pacote ali, né? E aí a gente parte para essa ordenação e avaliação de cada um. Fernando, primeiramente, prazer estar falando com você. Você vem de um clube que já tinha um departamento de mercado estruturado, o Atlético já trabalha com análise de mercado há algum tempo. Para o Santos que inicia uma temporada sem análise de mercado, né? Sem profissionais da área atuando ali.
e até ano passado existiu o Caio Nascimento, o Santos iniciou o ano com indicações tanto do Carille quanto do Galo, montou um elenco a partir disso. Para você, vindo de um contexto completamente diferente, como foi realizar uma montagem de um departamento e a questão de softwares que o clube tem usado, né? Para um clube que não tinha utilização de departamento, como foi esse processo? Quais dificuldades, os obstáculos? Bom, primeiro, não é que não se fazia mercado no Santos, isso não é verdade. Só estava concentrado em outras pessoas, estava um pouquinho mais misturado com o setor de análise de desempenho, tá? E isso estava sendo feito dividindo as funções dos analistas de desempenho. E antes disso, também tinham outros profissionais que passaram aqui. Então, esse é o primeiro ponto, assim, a gente veio trazer uma visão diferente, isso sim, não é que a gente vai fazer a mesma coisa que estava sendo feita, a gente veio trazer uma visão diferente e a ideia também, como eu disse, a curto prazo era atender a janela, mas a médio e longo prazo é estruturar em definitivo esse departamento de scouting, setor de scouting do Santos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Em geral, no Brasil, os clubes ainda estão oscilando entre ter um departamento de scouting mais estabelecido e não ter. Por que eu digo oscilando? Porque tem períodos em que eles têm e períodos que às vezes isso se desmonta. O futebol ele é dinâmico nesse sentido, né? E quando eu cheguei no Atlético no finalzinho de 2018, também era parecida a situação. Tinha pessoas que faziam o trabalho de scouting, de mercado, mas ainda faltava uma estruturação do departamento. E aí isso foi assim, nos lugares que eu passei trabalhando com o mercado foi assim. E eu acho que a gente está num momento agora onde é hora de atender essas demandas iniciais. Isso foi feito já, a gente já está agora tentando pensar em uma estruturação um pouquinho maior para a gente não precisar mais dessas ações, precisar menos dessas ações emergenciais, tá? Ô, Xará, se você me permite, só para saber dos Skind, em relação a uma dúvida também que se gera com a chegada do scout. O torcedor está muito machucado do Santos por tudo que aconteceu nos últimos anos, pelo rebaixamento, pelas buscas equivocadas no mercado que nitidamente para um Santos que estava na Série A não pareciam ser jogadores que estavam aptos a conseguir o que o Santos precisava dentro de campo. Eu acho que isso se provou com o final, infelizmente, da temporada 23. E aí, quando se fala na chegada ou na montagem de um departamento de scout, fica na cabeça do torcedor aquela coisa assim, bom, às vezes quem está dentro do clube não tem tanto conhecimento de futebol assim, o scout é quem vai nos salvar. É uma decisão, às vezes, unilateral ou ela é sempre em conjunto? O técnico indicou, o executivo indicou, esses jogadores com a garantia de que eles chegam ou depende da palavra de vocês? O setor de scouting, de mercado, ele não tem o poder de veto. A ideia não é vetar, a ideia não é impedir ou então aprovar acima em última instância, digamos assim, o jogador. Então, nossa função ali é produzir material e também apresentar material e discutir, aumentar o nível das discussões em torno dos atletas para poder auxiliar nos tomadores de decisão. Minimizar o erro. Falam muito isso em termos de minimizar o erro no mercado, não é uma... Eu gosto de falar que a gente está ali para potencializar os acertos. Perfeito, porque pode ser um assim, outro ponto de vista. O que a gente quer é trazer jogadores que vão se destacar ali, né? Claro. Os erros, claro que quando vier um jogador que vai acontecer, de vir um jogador que às vezes não se adapta, ou então que a gente cometeu algum erro em termos de análise, isso vai acontecer, mas a gente não controla o processo inteiro, né? E mesmo que a gente controlasse, também não é garantia de sucesso no processo de scouting. A gente tem uma margem de erro ali que acontece, e depois disso tem a família do jogador, tem a relação com o grupo, tem a relação com o treinador, tem a relação com a torcida, tem lesões, tem uma série de fatores que vão ser importantes e decisivos para o jogador ter um desempenho esperado, acima do esperado ou abaixo do esperado. Então, eu costumo fazer isso. Alguns erros vão continuar acontecendo. O futebol ele não é uma ciência exata, né? Então, nesse sentido, assim, de jogadores que não têm o rendimento que a gente espera, isso pode acontecer. O que a gente trabalha é para trazer jogadores que vão ter um desempenho elevado. Fernando, você já foi técnico de sub-15 nos Estados Unidos e também teve experiência no feminino. Uhum. O seu trabalho hoje é focado somente no profissional ou também você tem olhos para a base, tem olhos para o futebol feminino?
Falo isso porque recentemente, em uma entrevista do Marcelo Teixeira, ele alegou que o insucesso das Sereias, que foi rebaixada também, é porque não tinha profissional no mercado, porque é difícil de contratação. Eu queria saber se você atua nessas duas áreas também ou só no profissional masculino. O futebol feminino foi, ainda durante a faculdade que eu trabalhei, faz bastante tempo, era uma equipe ali de Jaguariúna, né? Então, já faz bastante tempo, não me envolvi muito mais com futebol feminino depois, então não posso me considerar alguém que conhece o futebol feminino, evoluiu muito desde aquela época, né? Já faz, não estou nem lembrando o ano agora, 2005. Mas 2005, 2006, alguma coisa assim, né? Sim, 2005. Então, não tenho participado de nada em relação ao futebol feminino. Base, né? O universo é muito amplo do futebol. O ideal seria que eu conseguisse assistir tudo e conhecer absolutamente tudo, né? Mas o mercado para formar o time do Santos é muito amplo. Então, o que a gente tem feito hoje? A gente foca no nosso sub-20, né? Como tem uma equipe de captação para olhar o sub-20, o 17, o 15 de outras equipes, a gente foca no nosso sub-20. Então, a gente tenta conhecer e se aprofundar no sub-20 do Santos, para tentar ajudar no processo de transição para o profissional, para poder avaliá-los eles ali, e também para, caso eles não façam esse processo de transição, para a gente conhecer, porque a gente também vai trabalhar empréstimos, vendas ali a partir do setor. E essa relação com a base e o profissional entre vocês ali tem uma relação boa? Né? Porque muita gente critica que o Carille não utiliza a base, então acredito que passe também por vocês, né? Olha, eu adoraria poder te responder dizendo que a gente já está totalmente integrado ali, mas a gente acabou de chegar no clube, não deu tempo de fazer tudo que a gente gostaria ali, e quando eu estou dizendo no plural mesmo, porque isso inclui o setor todo, né? Sim. Então, assim, por enquanto a gente está tentando conhecer bem o Santos Sub-20, porque a gente, de fora, não consegue ter a mesma visão, né? Tem um jogador ou outro que já conhecia um pouco mais, mas assim, estamos mergulhando no Santos Sub-20 agora, então acho que ainda tem muita coisa pela frente em termos de integração base profissional, mas eu tenho que dizer que me agrada muito a forma como os jogadores fazem a transição aqui. Eles chegam no profissional com uma mentalidade muito competitiva, são bem recebidos pela torcida, e tem bons jogadores da base a torcida apoia, né, a base. A torcida apoia muito, isso é muito bonito de ver aqui no Santos. E eu acho que eu não vejo como pouca utilização, pelo menos agora, nesse momento. Eu acho que foram testados jogadores diferentes, tem jogadores que viraram titular, então, assim, nesse momento eu acho que tá indo tudo bem. Eu acredito que o Felipe tenha feito essa pergunta porque o Quaresma esteve aqui com a gente nas últimas semanas e comentou um pouco sobre dessa questão da relação base profissional. Ele disse que a integração não era boa, né? Ele nos contou que ainda faltavam algumas coisas para evoluir. Um setor de análise de mercado, quando vai fazer uma contratação, é muito comum, e acho que o correto seria que houvesse um diálogo com os profissionais da base para, acho que, se constatar se existe algum garoto com potencial de subida para que não se gaste um dinheiro. Uhum. O Santos, conhecido como um clube formador, tem um potencial muito grande de subir garotos. Você disse que ainda não houve esse diálogo concretamente, ainda não está da maneira que você gostaria. Mas você entende que, para um time como o Santos, seria um facilitador essa relação base profissional, e até para não gastar tanto no mercado e cometer menos erros, esse diálogo acontecendo seria o correto? Sem dúvida, assim, quanto mais a gente conseguir utilizar os bons jogadores da base, que tem muitos, no profissional, e de uma maneira fluida também não é só usar o máximo possível em termos de quantidade, né? E também, e isso passa por uma relação com todos os profissionais que estão ali, porque eu não tenho hoje a pretensão de falar que eu conheço melhor a base do Santos do que os profissionais que estão ali, né? Então, assim, eles estão ali no dia a dia, vendo treino, vendo todos os jogos há muito tempo, inclusive. Então, assim, a gente conhece a pontinha do iceberg ali da base, né? Então, mas as coisas não são tão rápidas, a gente tem que chegar e resolver questões mais imediatas e, assim,
espero que isso possa ir caminhando aos poucos e subindo aos poucos, de um jeito que daqui a algum tempo eu possa trazer respostas mais completas aqui para vocês nesse sentido. Fernando, a janela de transferências, ela era uma janela grande, né, longa, que conversando com algumas pessoas que estão envolvidas diretamente nessa busca pelos reforços do futebol, se sabia que alguns nomes talvez o Santos só conseguisse na reta final da janela, justamente porque muitos jogadores ficam esperando se coisas melhores apareçam, e o Santos hoje vive uma Série B, né, de brasileiro. O Santos fechou com 6 jogadores, o Biliarcio, o Wendel, o Renan, o Laquintano, o Yusufa e o Luan Pérez. Todos esses jogadores que foram anunciados pelo Santos, eles passaram, você falou há pouco que não tem poder de veto, né? Mas todas essas contratações, elas tiveram um ok do scout, de alguma forma, dentro daquilo que vocês... Para todos esses nomes devem ter sido procurados. Queria que você falasse como é que foi e, se nós pudermos acrescentar, o Yusufa, como é que vocês chegaram nesse jogador de Gâmbia? Tá, vamos lá. Todos esses jogadores passaram pelo departamento. Eles chegaram, nesse momento, a grande maioria foi ou por indicação ou por conhecimento prévio. A grande maioria passa nesses dois... Né, a gente tem que juntar viabilidade com interesse, né? Então, muitos outros jogadores passaram, né? E esses jogadores acabaram chegando em contratação. Então, assim, a gente recebe as informações, não passou só pela gente, a gente produziu o material desses jogadores, a gente apresentou para a direção, com autorização da direção, apresentamos para o treinador também, todos esses nomes. Então, inclusive, ele é presente ali, ele está sempre no nosso departamento. O Carille participa, vocês chamam, quando vocês vão apresentar para o Carille, há uma reunião, é isso? Que vocês chegam lá e apresentam para o Carille os nomes? Ele já tem o costume, não precisa nem chamar de reunião, porque ele tem o costume de passar na nossa sala, ele é bem aberto a esse tipo de diálogo. Diário, assim, mais ou menos? Não. Depende do período, né? Como a janela aberta era praticamente diário. Agora, obviamente que não faz sentido ser diário, isso vai diminuindo um pouco. E a gente também vai puxando de volta esse assunto quando precisar. Claro. Então, o trabalho é diário em torno de receber as indicações, colocar mais nomes nesse jogadores para avaliar, produzir material, apresentar para a direção, com autorização da direção, apresentar para o treinador, e aí a partir daí a gente não participa muito, né? A partir daí no contato com os representantes, no contato com o presidente, as coisas andam entre os tomadores de decisão. Dos 6 nomes, os 6 vieram do clube, executivo, indicações, ou teve algum desses nomes que veio por parte da análise de vocês? Fez o caminho oposto? Todos... são jogadores que a gente já conhecia, em geral, assim. Acompanhava, claro, não vou dizer que no caso que você perguntou específico do Yusufa, que a gente o Qatar não é uma competição que a gente foca, né? Mas a gente já conhecia ele de Portugal, né? Os jogadores em geral a gente já tem algum histórico dele por trás e a gente atualiza essas avaliações. O Yusufa foi indicação que chegou a vocês? Chegou a indicação, não sei nem te dizer por quem, porque isso não é nossa prioridade, a gente recebe, junta, concentra no Galo as indicações, a gente recebe, avalia e aí o processo vai andando, né? Como eu te disse, a gente não tem poder de veto e nem de contratação. Nossa função é aumentar a qualidade do debate em todos esses jogadores. E tem muito debate, isso é interessante. Assim, a gente consegue sentar numa mesa com as pessoas, mostrar vídeos, mostrar números, mostrar um material ali viável de ser assistido também, né? É claro que a gente assiste um volume maior de material e a gente já passa uma coisa mais resumida. E quem senta nessa mesa, Fernando? Em geral, o departamento, não todo mundo junto necessariamente, mas em etapas, as pessoas do departamento, às vezes a gente chama os analistas de desempenho, dependendo se eles estão acompanhando as mesmas competições, dependendo do jogador que a gente está avaliando, o Galo e, por fim, o treinador, por vezes um auxiliar, mas normalmente o próprio treinador. O Felipe falou... Foram 6 contratações, né? Dentro da janela, sim. Você tem mais ou menos uma noção de quantos jogadores vocês avaliaram para fechar esses 6? Olha, eu tenho, mas assim, é muito superior esse número, né? A gente tem ali,
eu vou acabar errando o número exato, porque isso aumenta a cada dia, sim. né? Como que funciona, né? Como que a gente tenta organizar? Quanto mais próximo da janela ou dentro da janela, a gente aumenta o número de avaliações individuais. Tá? Então a gente vai aumentar o número de vídeos individuais produzidos e relatórios individuais. Quanto mais distante da janela, a gente tenta aumentar o número de jogos completos assistidos. Então agora a gente está invertendo esse processo, está indo para os jogos, voltando para os jogos completos, para assistir o máximo possível, para conseguir ser um pouco mais proativo nessa janela, nas próximas janelas, em termos de não depender das indicações, né? Não depender só das indicações. É normal que as indicações, porque as indicações ela vêm com viabilidade também. Então, por isso que às vezes facilita um pouco. E quando coincide as duas coisas, é o melhor dos mundos, né? Quando a gente recebe a indicação, descobre uma viabilidade e, além de tudo, tem um monitoramento positivo já de 5, 6, 7 jogos completos do jogador, por exemplo. Então, número... diria que a gente fez mais ou menos só de relatórios individuais, em torno de uns 50 relatórios, 60 relatórios individuais nesse período inicial ali. Se for A 60, média de 10%. 10%. Então mais ou menos por aí, Posso conferir com mais calma esse número depois, mas é mais ou menos por aí. É uma base, né? Só pra gente entender. Fernando, eu tenho uma dúvida mais sobre uma questão estrutural e sobre a sua contratação. Geralmente as contratações são feitas a partir do modelo de jogo do treinador. O Santos ainda trabalha na dúvida de se o Carille continua para a próxima temporada ou não, e eu sei que isso foge da sua alçada, mas quando você foi contratado e no período de negociações, foi solicitado para você, a partir da sua contratação, que vocês indicassem nomes e mapeassem no mercado nomes para um modelo de jogo do Santos ou para um modelo de jogo do Fábio Carille? Olha, essa pergunta acho que dá para aplicar ela no futebol brasileiro em geral. O futebol brasileiro é conhecido por ter muitas trocas, né? Então, são poucos os clubes que conseguem, acho que conseguem essa manutenção do modelo de jogo por tanto tempo, né? Então, assim, a gente tenta fazer tenta fazer respostas imediatas ao que a gente está precisando agora e, ao mesmo tempo, tenta deixar um elenco equilibrado. Então, eu acho que no futebol brasileiro, isso não é Santos, eu acho que quando você é muito específico no modelo do treinador, para ser específico no modelo do treinador, você precisa que no modelo do treinador, que o clube siga muito o mesmo modelo sempre, independente do treinador. E isso é raro no futebol brasileiro, né? Não estou dizendo que não acontece, mas é raro. É comum ver as mudanças de modelo de jogo quando sai um treinador e entra outro. Uhum. Então, por enquanto, quando eu vou buscar, eu tento, claro, as principais demandas do treinador, atender isso, mas eu tento manter um elenco que seja um pouco mais generalista, que tenha tipos de jogadores diferentes e que treinadores diferentes consigam trabalhar com eles, mas não é nossa prioridade. Nossa prioridade é imediatamente resolver as demandas do clube. Fernando, qual a maior dificuldade que você encontra hoje no Santos, que você encontrou, né, na sua chegada, visto que você chegou no pior ano da história do Santos? Qual foi a maior dificuldade que você tem encontrado no Santos? A maior dificuldade que eu tenho encontrado no Santos bom, vamos lá. O que eu posso dizer é que foi uma janela que a gente conseguiu influenciar bastante, assim. O setor de mercado acho que conseguiu participar, eu não digo contratar, mas conseguiu influenciar a tomada de decisão. Eu acho que isso aconteceu nessa janela. Então, eu acho que o objetivo inicial ele foi cumprido, no sentido de... acho que foi a vez que eu trabalhei num clube que mais rápido o departamento de mercado conseguiu influenciar na janela. Eu costumo dizer que demora um pouquinho para a gente conseguir influenciar. Processo de confiança, acredita? O processo de confiança, de entender os processos do clube mesmo, porque a gente tem o trabalho de avaliar os jogadores, de produzir bons materiais dos jogadores, mas a gente tem um trabalho também de conseguir influenciar as pessoas, e para influenciar precisa de confiança. E o Santos foi aberto a isso.
foi aberto na direção, foi aberto em relação ao treinador, foi aberto em relação à presidência. Então, assim, eu me senti bem recebido aqui nesse sentido. Dificuldades tem no dia a dia de coisas que futebol tem muitas questões subjetivas e de gosto e de opiniões, né? Então, a gente enfrenta dificuldades, mas não foram coisas que impediram o trabalho, assim. Eu fiquei bem satisfeito assim com a recepção que eu tive aqui. Ô Fernando, essa facilidade ou esse lado positivo que você traz aí, você acredita pela tua experiência já de mercado que o Galo ele é uma parte muito importante, porque vocês se conheceram lá no Vitória, ele como técnico e você já nessa área, depois ele te indica o Atlético Mineiro, mas vocês não trabalham juntos, e agora ele te indica para você chegar aqui ao Santos. E ele é o executivo de futebol. Ele está só abaixo do Paulo Brax, mas o Paulo Brax, em tese, é um CEO que não está acima no futebol. Então, o cara que manda no futebol é o Alexandre Galo. Você acha que esse fator Alexandre Galo é o grande facilitador para que você tenha tido essa adaptação tão rápida? Eu acho que sim, porque a gente desembarcou aqui já com a confiança do diretor. E isso facilita um trabalho de curto prazo, não tenha dúvida. Carta branca pode ser dita, sim ou não? Esse termo é muito forte. Eu não diria carta branca, mas eu diria acesso às informações, acesso à pessoa, acesso ao que está acontecendo no clube. Então, a gente acaba recebendo informações que são privilegiadas, né? Que são em torno de quais são as intenções do clube, do diretor, do treinador. Então, assim, aqui a gente teve muita facilidade em ter acesso a essas informações. Em outros lugares, às vezes, demorava 3, 4, 5 meses para ganhar confiança. Se eu te perguntar isso, é uma pergunta de leigo de quem não está vivendo como você vive aí esse métier. Mas, por exemplo, no Atlético Mineiro, quando você chega, você também não chega através de uma indicação, talvez do presidente, de um executivo, não sei, além do Atlético Mineiro, quais foram as outras experiências, no Vitória, por exemplo. Por que talvez em outros clubes isso foi tão mais dificultoso em comparação ao Santos? Eu acho que porque a gente vai conhecendo pessoas ao longo da nossa jornada e aí a gente acaba encontrando elas no caminho. Então, assim, conheci grandes profissionais, tanto no Vitória quanto no Atlético, mas talvez fosse a primeira vez que eu trabalhava com eles, né? Era a primeira vez que eu trabalhava com cada um deles, né? Entendi. E aí tem um início, e deram abertura, claro, mas eu acho que faz parte, é um cargo que envolve confiança dos seus superiores, e assim, eu acho que isso é uma questão de... Quanto mais tempo a gente trabalha, mais clubes a gente acumula. Pode partir mais também de você, no caso. Você hoje é mais experiente em relação aos trabalhos anteriores, então isso faz você também um cara mais... Ter mais confiança para falar, confiança para entender até onde eu posso ir, e a gente vai medindo até onde a gente pode ir, e a gente vai seguindo, tentando fazer o trabalho acontecer da maneira mais rápida possível, né? Então, foi assim que aconteceu aqui. Acho que eu espero que cada vez mais seja assim, né, que possa aqui o trabalho crescer bastante, e acho que tem bastante potencial para isso. Tem muita interferência da diretoria? Em que sentido? Em que sentido de interferência? No dia a dia do seu trabalho, de indicação ou de vetar, assim, da análise feita por vocês. Olha, eu não sei se é interferência. O que a gente se fala muito, né? A gente tenta se reunir praticamente todos os dias, no começo do dia, assim, na manhã, para alinhar algumas coisas que podem ter mudado em termos de negociação, em termos de indicações que chegaram e tal. E a gente tenta seguir mais ou menos na mesma linha, assim, não é uma questão de interferência, a gente está tentando navegar junto, então a gente vai tentando... ouvir e ser ouvido, a ideia é essa. E a gente faz isso com material, com opinião, atualizando as opiniões dos jogadores e por aí vai. A gente teve informação de que o Hugo Souza, que foi agora para o Corinthians, era um goleiro que o Santos tinha interesse. Passou por você? Vocês chegaram a analisar mais profundamente, porque se debatia muito quando surgiu o nome dele, que, poxa, passou já pelo Flamengo, mas ele teve problemas com a torcida, de entendimento ali do que ele
tinha condição de fazer ou não, e muitos torcedores às vezes ficavam um pouco, será que vai ser uma boa ou não? E hoje chegou no Corinthians, está sendo um grande destaque. Como é que foi aqui no Santos? Acabou sendo vetado em algum momento desse processo, que não cabe talvez a você, mas teve essa análise mais aprofundada do Hugo? Vamos lá. Goleiros são específicos, esse é o primeiro ponto. Então a gente sempre tenta integrar um pouco ali com os preparadores de goleiros para ajudar nessa análise, tá? Porque é uma função muito específica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Hugo, se eu não me engano, esse nome estava sendo apresentado logo que eu cheguei, esse nome já estava ali. Então, diria que foi um desses que passou no início do processo, onde a gente ainda estava chegando. A gente não costuma fazer o mesmo tipo de avaliação para goleiros, é um pouquinho diferente. Então, esse nome surgiu, eu não lembro exatamente em que momento ali, mas foi logo no começo que a gente chegou. Mas a gente não chegou a aprofundar o nome ali, porque ou já tinha alguma decisão, ou já estava com os preparadores de goleiros também. Eu não sei te responder especificamente sobre esse nome. É só uma dúvida em cima disso. O Renan depois chegou, né? E o Oscar Rodrigues e o Arzul, eles são consultados de alguma forma, se é que você tem essa informação, às vezes você não tem, mas eles dão algum aval, eles dão alguma sinalização positiva ou não? Isso daí é uma coisa que o Galo, ou o Léo, ou o Brax conversam com eles depois? Eu acho que assim, seria muita irresponsabilidade nossa não consultar os especialistas na posição para contratar um jogador da posição. Então, assim, eles têm rede de contatos entre os preparadores de goleiros, eles conhecem muitos goleiros, então, assim, informalmente ou formalmente, eles precisam ser consultados, eles são consultados. Claro que a decisão também não vai ser deles, eles também não são tomadores de decisão em relação à contratação, mas, assim, inclusive, em todos os clubes que eu trabalhei, quando se trata de goleiros, a gente precisa da ajuda deles para avaliação. O ideal seria, vamos extrapolar, no mundo ideal a gente teria uma pessoa específica para goleiro. Tem clubes, inclusive, no mundo que trabalham com scouts específicos por posição, na hora final de aprofundar, né? Então, do mesmo jeito que eu estou falando aqui que seria interessante ter alguém para avaliar goleiro, e a segunda categoria seria os jogadores de linha. Sim. Tem clubes que dividem laterais, zagueiros, volantes, atacantes, e fazem isso de maneira mais específica, né? Então, sim, assim, são profissionais muito experientes e que precisam ser consultados para todo tipo de contratação de goleiro. Fernando, nesse período de janela, o nome de vocês sempre é muito citado, né? Muitos falam dos analistas de mercado. E aí eu vou te fazer duas perguntas, tá? A primeira é em relação a qual trabalho vocês desempenham nesse período, até para o torcedor saber o que o analista de mercado vem desempenhando num período sem janela, né? Se existe um banco de dados sobre atletas que vocês vão mapeando até para a próxima temporada. E em relação a treinador também, né? Hoje faz parte da alçada do analista de mercado também a contratação de treinadores em alguns clubes, né? O Atlético Mineiro fez isso na contratação do Milito. Eu queria saber de você se dentro do Santos existe isso também hoje, se faz parte da alçada de vocês, analisar treinadores, até para caso o Carille caia, não ficar em cima da hora de ter que correr e ir atrás de um treinador, faz parte já da alçada de vocês? Não, começando aí de trás para frente, hoje não faz parte, a gente não faz essas avaliações de treinadores, não estamos participando desse tipo de trabalho, e é um trabalho que não é comumente feito também. Eu acho que foi uma exceção lá no Atlético, e mesmo lá também foi feito com ajudas também de empresas terceirizadas, até porque é um assunto que é um mapeamento também, é para você ter informações básicas, acho que é importante fazer, mas precisa de braço, precisa de gente para fazer. Então hoje ainda acho que ainda tem um caminho longo para chegar nesse tipo de avaliação, tá? Em relação ao agora que fechou a janela, onde a gente trabalha com onde a gente trabalha o volume maior, até porque a gente tem que voltar a olhar o mundo e não só os jogadores que estão
próximos ou possíveis de serem contratados. Mas é a parte que eu acho mais legal do trabalho de scouting. Então vamos lá. A primeira parte que eu acredito que é o que a gente está tentando fazer ali agora, a gente tem que fazer uma lista larga, uma lista longa desses jogadores, né? Então a gente define quais mercados a gente vai olhar. Então definimos, por exemplo, que nosso foco vai ser na Série A, na Série B, pontualmente na Série C, Sul-Americana, Libertadores, brasileiros no exterior, sul-americanos no exterior, campeonato argentino, campeonato colombiano e os outros sul-americanos um pouco mais pontualmente. Não é que a gente não vai assistir jogos dos outros, mas sul-americana e Libertadores já contempla ali as principais equipes dessas ligas, então acaba ficando tudo coberto. Então o primeiro passo depois de definir aonde a gente vai olhar, a gente cria listas bastante longas dessas ligas, então equipe a equipe, olhando com dois principais olhares ali, viabilidade e jogadores que interessam a gente. Então, porque a gente tem que ser realista que nem todo mundo que a gente quer a gente vai conseguir trazer, isso é normal, não é... Isso poderia estar em qualquer time do mundo que isso continuaria sendo verdade. Então a gente cria listas bastante largas, com jogadores de todas as equipes, de todas as competições que eu mencionei. Claro que é um pouco mais complexo quando chega em brasileiros no exterior, aí a gente faz pesquisa por nacionalidade mesmo, coloca alguns critérios que a gente tem pré-estabelecido para esse jogador entrar ou não entrar nessa lista. E a partir do momento que a gente tem essa lista, que é o trabalho que a gente fez imediatamente que a janela fechou, a gente começa a priorizar, decidir qual a gente vai priorizar para poder dividir o trabalho entre os analistas. Então, a gente está nesse momento de construção dessa lista longa, mapeamento um pouquinho mais amplo para ampliar essa lista longa, inclusive, com mais jogadores, para a gente ficar seguro dessa lista. A gente faz uma pré-categorização de cada um desses jogadores para a gente já poder já ajudar a gente na prioridade do jogador. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu estou montando, olhando o elenco de uma equipe específica. Esse jogador aqui, eu tenho pelo que eu conheço dele já e pelo que o departamento conhece, a gente vai discutindo isso em grupo, ele provavelmente seria um titular, seria um protagonista, seria um cara de elenco, ou estaria no meio termo entre essas duas coisas aqui. Então a gente vai ordenando isso para ver quem a gente vai avaliar primeiro. Dentro dessa lista de jogadores contratados pelo Santos nessa última janela, vocês têm visão de algum que seja protagonista deles? Bom, eu acho que isso é um pouco perigoso da gente responder, porque se eu disser que um vai ser protagonista, você fala, então por que você contratou o outro, né? E assim, a gente tenta... contrata para contextos diferentes. Então, dependendo de como é o elenco, dependendo de como é do que a gente tem de poder de contratação também, dependendo de vários fatores, a gente vai sugerir seguir ou não seguir com uma determinada contratação, contextualizada o que a gente espera dele. Então, isso vai ser para todos. Então, não é que todo jogador que a gente aprova, ou não aprovar não é a melhor palavra, mas todo jogador que a gente sugere que avance de etapa, por exemplo, não quer dizer que a gente vai esperar que ele seja um protagonista. Às vezes é um jogador de elenco, às vezes é um jovem, às vezes é um jogador de contingência para aquela posição, porque precisa muito, está muito difícil e muito concorrido no mercado. Então, a gente tem isso internamente, e as expectativas mudam, a realidade varia de acordo com as nossas expectativas também. Às vezes isso não acontece exatamente da maneira que a gente planejou. Fernando, você acabou de comentar sobre a situação de avaliação de técnico, que me deixa muito preocupado. E talvez eu entenda que por isso a diretoria age como se não tivesse nenhum profissional no mercado para contratar, mesmo não confiando no trabalho do Carille atualmente. Ok, até aí tudo bem. Mas digamos que, por exemplo, o Corinthians está numa situação ruim lá, espero que piore, e manda o técnico embora e eles resolvem contratar o Carille. O Santos não consegue contratar um técnico hoje? Não foi isso que
Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que o departamento de mercado não participa nessa avaliação de treinadores. Foi isso que eu disse. Isso não significa que não tenha ninguém olhando. Isso é outra alçada, isso foge do meu trabalho hoje no Santos. E então eu não saberia te responder como está sendo feita essa avaliação. Não significa que ela não é feita. E em relação a um jogador contratado nessa janela, o Wendel Silva tem se destacado já nessas últimas partidas, né? Foram 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. Era um jogador que o torcedor brasileiro pouco conhecia, o torcedor do Santos também. Vocês visualizavam o Wendel Silva como um atleta de maturação tardia e que poderia estourar com uma idade mais avançada e por isso o Santos fez esse esforço para contratá-lo? O Wendel é um jogador que, apesar dele não ser muito conhecido pelo torcedor, ele já estava bastante falado assim, no futebol, internamente, assim, digamos, porque é um jogador que se destacou tinha um bom histórico no Flamengo e se destacou bastante no Porto B, né? Ele só não conseguiu fazer a transição por motivos que eu desconheço ali para o Porto A, para o Porto, né? Mas, assim, um jogador que a gente tinha acompanhado bastante antes também, não só aqui, e juntou a vontade com a oportunidade, assim. Foi uma questão de timing que funcionou também, porque talvez se fosse 6 meses atrás, 1 ano atrás, não fosse possível ainda, né? Mas juntou, é um jogador que estava rendendo bem lá, não foi só a gente que viu isso, e juntou a oportunidade com a vontade do jogador, inclusive, e aí, ótimo que ele tenha feito esse começo bom aí, que isso é importante, viu? Porque às vezes o começo define a trajetória. Não deveria, tá? Dá confiança, né? Não deveria. Já vi vários e vários casos, estou cansado de ver no futebol casos em que demora 6 meses para o jogador render num clube e depois o desempenho é ótimo. Então, assim, mas é verdade que o começo ajuda bastante, às vezes a gente não tem paciência. Que esse jogador seja o Patrick, né? Ô, Fernando, o Santos vive hoje uma realidade que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o torcedor ele fica muito na ansiedade, às vezes, de ver o Santos, que está na Série B, montando um elenco de Série A. Justamente em cima disso, eu queria a sua opinião. Esses jogadores que hoje o Santos tem trabalhado, você citou aí numa média de 50 nomes individuais que vocês fizeram um levantamento, por exemplo, nessa última janela, e chegaram a 6 nomes que atendiam o que a comissão técnica nesse momento precisava. Mas, se não fosse o Santos numa Série B, esses perfis, esses nomes, eles seriam os mesmos ou as características e as escolhas elas mudariam se vocês estivessem num cenário de primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Bom, vamos lá. Cada mercado e cada janela tem suas particularidades. Então, a Série B é uma competição diferente da Série A e a janela do meio do ano é uma janela diferente da janela do começo do ano para a gente também. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo para eu te responder isso, assim, de isso ou isso. A gente tem perfis e perfis diferentes ali. Então, é diferente você buscar um goleiro, buscar um centroavante, buscar um ponta por causa do contexto do clube atual, do elenco atual. Então, assim, idealmente a gente gostaria de trazer jogadores que podem render agora e render futuramente numa Série A, mas ainda tem muita coisa para ser feita agora também. Então, não podemos nem só pensar no futuro, que é um futuro ainda que não é certo ainda. Não é certo, ele precisa estar 100% garantido, né? Claro. E também não podemos pensar só agora. Então, assim, idealmente a gente traria jogadores que a gente acredita que possa render nos 2 cenários. Às vezes a gente consegue fazer isso, às vezes não. Parece bobeiro que eu vou falar, mas é muito difícil fechar uma contratação. Tem muita concorrência. Não é à toa que os salários são altos, que os valores são altos. A demanda é muito maior do que a oferta para jogadores de alto nível que conseguem jogar a Série A. Então os valores vão subindo a cada ano e tudo isso é muito difícil. Então a gente tem um mundo ideal, né? E a gente vai tentando contratar jogadores que preenchem a maior parte dessas
caixinhas ali que a gente tem que dar o check, né? E idealmente a gente faria os dois, mas eu acho que é utópico pensar que a gente vai fazer os dois. Porque financeiramente é notório que o clube perde de mais rendimento. O Santos tinha salários astronômicos até o ano passado e de jogadores que viraram espécies de elefante branco dentro do elenco que o clube precisou resolver esse ano, porque não cabia no custo-benefício, por mais que tentasse se adequar financeiramente, mas a entrega dentro de campo não valia. Quando vocês estão ali em busca desses nomes, isso tem que ser pesado, eu imagino. Não adianta vocês quererem procurar jogadores que vão receber mais de 800 mil de salário, 1 milhão, porque esse tipo de jogador o Santos talvez hoje não conseguiria buscar. É nesse sentido que eu pergunto se é possível peneirar e tem que peneirar melhor, e é mais difícil, às vezes, de você encaixar o bom custo-benefício, o cara que valha menos no mercado e que tenha condição de resolver no momento ali, que é a Série B, e potencial para a Série A também. É mais difícil isso. Esse é o mundo ideal, né? O jogador que vai funcionar nos dois cenários. Não é tão fácil, isso não é grandes clubes que caem para a segunda divisão, sofrem, todos eles sofrem com isso. Todos eles têm esses jogadores caros que às vezes precisam sair do elenco porque não estão adaptados à segunda divisão e porque tem mercado na primeira às vezes ou não, por N fatores, mas assim, é uma coisa que não é do futebol. Quando você muda de divisão, seja para baixo ou seja para cima, você vai jogar uma competição diferente no ano seguinte, né? E é uma situação que todos os clubes passam, não é uma exclusividade do Santos, isso eu falo com bastante tranquilidade, assim, quando você cai, os problemas aumentam, os problemas que você tem aumentam, os problemas financeiros. É claro que se você caiu, você vai ter críticas em relação ao rendimento dos seus jogadores, em relação às contratações que foram feitas. Isso inicia-se um processo de reformulação. E apesar das dificuldades, o processo de reformulação que foi feito deu resultado no Paulista, né? O Santos teve um desempenho bom no Paulista, eu não estava aqui, mas assim, a gente acompanhou. E também, claro que todo mundo gostaria de ver desempenhos e resultados melhores, isso é o que a gente trabalha todos os dias, mas é uma competição duríssima e que os clubes grandes, eles historicamente têm dificuldade, né? Às vezes eles precisam de mais tempo até para conseguir desempenhar. Então... E o Santos acabou montando o elenco em partes mais velho, mais experiente para disputar uma competição como a Série B, mas se espera um acesso para 2025. Você, como analista de desempenho, entende que o clube vai precisar de uma reformulação de elenco para a próxima temporada? Por conta de idade, por conta de ter atletas que talvez não estejam, tenham capacidade técnica de disputar uma Série A no mais alto nível? O que você pensa sobre isso? Eu vou aproveitar o gancho da idade para falar uma coisa que eu tenho percebido aqui no clube, que eu acho sensacional do Santos, é que por ter jogadores competitivos e com qualidade na base, às vezes isso permite que sejam contratados jogadores com mais experiência, né? É claro que o jogador ali no seu auge, nos 27, 28 anos, ele acaba sendo mais caro, e muitas vezes os clubes brasileiros, isso também não é uma exclusividade do Santos, para buscar um jogador mais consagrado, acaba buscando um jogador acima dos 30 anos, até porque os jogadores acima de 30 anos hoje em dia estão conseguindo manter o seu desempenho por mais tempo, né? Então, isso é uma coisa interessante do Santos. O Santos, por ter uma base que alimenta o time principal com bons jogadores, acaba dando a oportunidade de você contratar jogadores para ajudar a carregar esses meninos juntos, né? Então, isso é um ponto que eu acho importante. Em termos de reformulação, todo time que muda de divisão, ele passa por reformulações. É impossível pensar de outra forma, eu acho. Se a gente olhar, não precisa nem olhar para o Santos, se a gente olhar para os outros clubes que subiram, os outros clubes que caíram, isso acontece. Então, acontece por diversos motivos. Acontece porque mudam as condições financeiras, acontece porque muda o tipo da competição e o tipo de coisa que funciona numa competição ou em outra competição. Então, as mudanças já são naturais, mesmo sem cair de divisão, no futebol é dinâmico e as mudanças acontecem. Quando tem mudanças de divisão, essas mudanças são ampliadas.
Ô, Fernando, até em cima disso que você está falando aqui, porque a gente já viu muitos clubes, acho que isso não vai acontecer no Santos, porque já há uma crítica enorme em cima do que o Santos tem apresentado dentro das 4 linhas. Mas era um risco que se tinha e que o Santos conviveu, acho que você não estava aqui ainda, no final do Paulista, o Santos admitiu publicamente que a final do Paulista, ter chegado à final do Paulista, fez com que as pessoas que estavam dentro do clube cometessem o erro de acreditar que estava bom, era aquilo mesmo, o Santos estava pronto para disputar a Série B. E faltavam muitas coisas, isso ficou claro durante a competição. Como com a tua experiência, conversar com o Galo, com o técnico, que pode ser o Carille ou não, mas de que jogar a Série A, voltar à Série A, o Santos não pode acreditar que o que tem ali e que deu certo na Série B, aos trancos e barrancos, vai dar certo na Série A. Você tem essa capacidade, pela experiência, de mostrar alguns caminhos ou algumas opções que pudessem ajudar? Para mim, o caminho para chegar nessa resposta, eu acho que é fazer uma avaliação mais global do que é o Santos hoje, do que rendem os jogadores no Santos hoje, no sentido de não avaliar para uma reta final, não avaliar para um período de oscilação. Eu acho que a gente tem que olhar para o Santos e para fazer essa avaliação e fazer uma avaliação do ano do Santos e não considerando ali partidas específicas, momentos específicos no campeonato e já tentando projetar isso numa competição diferente, né? Num nível de competição diferente, caso suba, né? Então, assim, eu acho que os maiores erros nesse sentido acabam acontecendo quando a gente faz avaliações que são muito imediatistas. Então a gente não pode tomar essas decisões em termos de considerando somente o mês de novembro. É isso que eu quero dizer. Isso tem que ser olhado, eu acho, de uma forma mais global. Que futebol é assim, né? O agosto foi muito mal, mas se setembro for maravilhoso, aí já entra em outubro achando que está tudo maravilhoso. Talvez seja nesse aspecto, né? E tomar cuidado com isso. O que a gente tem, internamente, a gente já tenta fazer isso. O que a gente tem que tomar cuidado é porque o externo é muito forte no futebol. Sim. E a gente tem que tomar cuidado para não absorver isso e não levar isso como a verdade. A gente tem que ser um pouco mais analítico nessa hora, fazer uma avaliação mesmo, longitudinal do ano e tentar entender ali o que deu certo, o que deu errado e dentro do que deu certo, o que pode continuar dando certo no ano seguinte, né? Então, assim, minha visão é essa, de que a gente tem que fazer uma visão, tem que tentar olhar um pouquinho mais de longe para conseguir chegar nas conclusões certas e ter noção também de que alguma coisa tem que ter uma sequência, né? Não existe uma ruptura total, como também não existe no futebol, mesmo em caso de manutenção de divisão, uma manutenção total. É muito raro isso, você manter o mesmo elenco para o ano seguinte com pouquíssimas mudanças. O futebol é dinâmico, né? Tem ofertas, tem coisas que mudam. E, Fernando, o atual presidente Marcelo Teixeira tem falado muito sobre a questão do investimento, seja na análise de desempenho, seja na análise de mercado. Eu queria saber se estruturalmente, na questão de investimento em software, investimento em profissionais, em capacitação de profissionais, isso tem acontecido fora também da rede social, né? Fora das postagens, se esse investimento tem acontecido mesmo, se o Santos tem hoje os melhores softwares, se os profissionais conseguem trabalhar com o devido material que precisam, tem acontecido hoje ou ainda falta um pouquinho? Tá, vamos lá. Isso... eu nem poderia dizer que não está acontecendo, porque assim, quando já em termos de mercado chamaram 2 pessoas para cargos novos aqui, porque antes eram divididos entre os analistas de desempenho. Então assim, nesse sentido, em termos de pessoal, eu sou a prova viva de que isso está sendo feito, né? Em termos de software, você até já tinha comentado nesse assunto, sim. Eu não tinha conseguido responder. O que a gente fez de pedido imediato foi atendido, que é coisa que a gente precisa mesmo, que hoje o iScout é a ferramenta que a gente usa diariamente ali. Vocês têm utilizado apenas o iScout? A gente usa, o Santos hoje ele tem o iScout, ele tem o Transfer Room, que é uma ferramenta bem interessante que
permite contatos diretos com os clubes e eventos também, é bem interessante também. O Stat faz falta. E o Stat não existe mais Faz agora, falta, né? Sim. Mas o que a gente pediu de curto prazo, a gente foi atendido. A gente tem planos, né? A gente também não adianta a gente chegar e do dia para a noite ter a melhor Ferrari aqui e não conseguir dirigir ela. Então, assim, a gente tem planos para ampliar o departamento, para adquirir novas ferramentas. Isso já está sendo discutido internamente, porque a ideia é que a gente consiga estabelecer o setor de mercado no Santos. Então, que isso independa da minha presença, da presença dos outros profissionais, e que a gente produza informação e que ela fique no Santos. Então, para isso também tem ferramentas que ajudam, e a gente está buscando isso e eu acredito que a gente vai conseguir. Até em termos de ampliação de pessoas também. Fernando, algumas semanas atrás o Galo esteve aqui com a gente e ele disse que ia entregar o planejamento de 2025. Tem 2 nomes para a gente, já indo para o final, tem 2 nomes que eu gostaria de saber se está nessa lista. Um do jogador que está na Arábia, que chama Neymar, e outro que está no Rio de Janeiro, Gabriel, está nessa lista? Você já fez análise desses jogadores? Olha, não precisa desses fazer análise, né? Vamos lá. Nesse eu nem poderia dizer, mesmo que eu tivesse as informações, o que é 2025 eu também não poderia comentar, claro, mas assim, nesses casos específicos eu até posso dizer que são nomes que fogem da alçada do scout, né? Não é, só vai para o financeiro. E não é que só vai para o financeiro, claro que os nomes chegando a gente vai fazer alguma coisa em torno, mas é mais para produzir informação que fique ali de registro no clube, e isso não é para esses nomes que a gente está aqui. Claro que a gente participa também dos grandes nomes, né? O departamento não está aqui para descobrir talentos escondidos, isso é uma visão que eu não acho correta dos departamentos de mercado e de scouting, porque é uma parte do trabalho, né? Mas tem uma parte grande que é também encontrar quais desses jogadores com rendimento consistente ou consagrados que se encaixariam no momento do clube, né? Então, isso vamos deixar para 2025. Aproveitando o gancho do que você disse, na minha cabeça, eu não sou profissional da área, mas eu não entendo como que o Santos ou qualquer outro clube vai buscar um jogador lá no Catar, sendo que a gente tem a Várzea, o Brasil é enorme. Não tem um moleque, um profissional, assim, às vezes até mais acessível do que se buscar lá fora? Por que essa busca de jogadores tão remotamente? Pergunta boa e complicada de responder. Eu gostaria de fazer um time... Bom, vou começar de outra forma. A gente dá prioridade para os brasileiros, né? Os campeonatos que a gente mais assiste em termos de volume, são os brasileiros, né? E, então, por várias questões, por questões de facilidade, de adaptação, de regulamento. Então, por vários motivos, a gente dá prioridade para os brasileiros. Agora, a concorrência também é maior, porque todos fazem isso, né? Então, como eu te disse, é difícil fechar uma contratação, tem vários fatores. Então, assim, tem nomes que surgem que a gente gostaria de trazer e às vezes não consegue por família, por vários outros assuntos. E os estrangeiros, eles abrem o leque, né? Eles aumentam ali um pouco as possibilidades que a gente tem de trazer. Então, assim, a pergunta que eu te faço, talvez não seria vou deixar como uma pergunta. Será que não seria o contrário? Será que o futebol brasileiro não deveria fazer como outros mercados e ampliar até... Eu mesmo falei que a gente acompanha brasileiros e sul-americanos no exterior, sim, né? Ali foi uma exceção. Será que a gente não deveria acompanhar mais outras nacionalidades também? Tem lugares no mundo que estão conseguindo ter resultados interessantes, acompanhando campeonatos diferentes. Fernando, hoje a Europa consegue vir ao mercado sul-americano, seja brasileiro ou argentino, e pensar os jogadores muito antes, né? Eles não deixam passar pelo crivo de talvez sair de uma Argentina e jogar aqui no Brasil. Hoje o Brasil acaba pensando atletas que já não servem tanto para primeiro escalão de Europa e às vezes nem segundo. E
recentemente a gente tem visto muitos casos, a gente viu ano passado o Daniel Ruiz, que tinha muito potencial, jogou muito bem na Colômbia, mas aqui no Brasil não conseguiu desenvolver, e além disso outros atletas que também vieram, seja para o Santos ou para outros clubes, e não conseguiram desempenhar. Você acredita que tem existido uma dificuldade em trazer esses atletas diretamente de mercados sul-americanos, seja por questões técnicas ou porque antes a gente conseguia pensar antes da Europa? Qual tem sido a maior dificuldade em trazer atletas sul-americanos direto desses países? Eu acho que é fato que a Europa tem levado os jogadores cada vez mais cedo e cada vez por valores mais elevados. Então, é uma concorrência desleal em termos financeiros, né? Então, eu acho que fica cada vez mais difícil manter os jovens aqui, os jovens brasileiros aqui também, né? A liga cresceu, os valores aumentaram, então eu espero que cada vez mais o Brasil consiga crescer para competir mais por esse tipo de jogador. Eu acho que está competindo mais, estamos conseguindo trazer grandes jogadores para o Brasil, que um tempo atrás eles não voltariam ou não voltariam tão cedo, né? Eu acho que isso está ficando interessante. E aí, em termos práticos, o que a gente faz é acompanhar esses jogadores que saíram. Então, os brasileiros sul-americanos no exterior são alvos constantes de scouting. A gente precisa conhecer eles aqui, precisa conhecer eles lá também, para ver se cabe trazer para cá. Então, se a gente perder a disputa num momento A, a gente vai tentar buscar eles no momento B. Quando que a gente vai conseguir ganhar essa disputa, eu não sei responder. É isso aí, Fernando, quero agradecer a sua presença aqui, agradecer ao Felipe Camargo. Prazer. Qual a programação do De Olho no Peixe, Felipe? De Olho no Peixe está no YouTube de segunda a sexta, das 5h30 da tarde às 7 da noite, sempre quando não tem jogos do Santos, o programa é sempre ao vivo, de sábado e domingo às 11h30 da manhã. E o De Olho no Peixe transmite todos os jogos do Santos em loco, né? Então, desde 2022 a gente tem conseguido fazer esse trabalho, que nos orgulha muito, porque é um resgate daquilo que o rádio há muito tempo não fazia. Então, é isso. Sempre fazendo jornalismo, mas, claro, falando aí do alvinegro mais famoso do mundo. Isso aí. Agradecer o André, que é da casa, né, André? Da casa, do meu peixão, da cultura, de tudo. Tamo junto. E, Fernando, gostaria que você deixasse, né, alguma mensagem para o torcedor santista que fica muito em cima do seu trabalho, questiona bastante. Qual mensagem você tem para deixar para o torcedor santista? Olha, a gente chegou aqui, estou muito contente de estar no Santos, é um clube que me recebeu muito bem, um clube enorme e que a gente está trabalhando muito duro para conseguir sair dessa situação. Então, estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lado, e gostaria que acreditassem que é bem mais difícil do que parece cada contratação que a gente faz. Então a gente fica muito contente quando alguma coisa dá certo, e a gente tem essa visão de comemorar as coisas que dão certo. Então eu acho que essa visão mais otimista, essa visão de que algumas coisas podem dar errado ainda, mas que a gente está trabalhando para potencializar os nossos acertos, assim, isso vai levar o Santos de volta pro lugar dele. Isso aí, muito obrigado. Queria agradecer também a assessoria do Santos, sempre nos atendendo prontamente. E é isso. Na semana que vem a gente volta com o Meu Peixão na TV, aqui na TV Cultura Litoral e também no YouTube, @portalmeupeixão. Até lá!